Olá, estudantes aí do nono ano, né? Isso, vamos mais uma vez dar continuidade às nossas aulas e atividades remotas, né? Trabalhando aí com os nossos descritores. Hoje nós estaremos conhecendo um pouco mais sobre o círculo e a circunferência, não é isso? E com o nosso descritor, estaremos trabalhando aí o nosso descritor do SAEP, o descritor de número 11, né? Que diz o seguinte: reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Então vamos lá. Circunferência e círculo. A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza. Assim como outras formas geométricas, possuem seus elementos. A circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. Então, o que é a circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, ou seja, ele tem a mesma distância desse ponto fixo aqui, ó, do centro à sua borda. Ou seja, o ponto no meio da circunferência ele é o centro. Note que todos os pontos que estariam aqui, ó, ao seu redor, eles teriam a mesma distância. Ok? Elementos da circunferência. Em toda a circunferência temos raios, diâmetros e corda. Veja agora cada um desses elementos. Ó, nós temos aqui primeiro o raio, né? Então o raio, ó, o raio da circunferência é um segmento de reta que une o centro da circunferência aqui com uma de suas extremidades. Vai aqui para a extremidade. Então esse é o raio, ok? E temos também o diâmetro. O diâmetro da circunferência é o segmento que une duas extremidades, né? As duas extremidades aqui, ó, da circunferência, passando pelo centro, ele é o diâmetro. Uma coisa que a gente pode observar aqui, ó, que o diâmetro, ele tem dois raios, ó. Aqui também entre esse ponto e esse do centro é um raio, daqui para cá também é outro raio, né? Então a gente pode classificar também como raio. E nós temos uma outra que é menos conhecida, mas também é um elemento muito importante aqui, que é chamado de corda, né? Então qualquer outro segmento de reta que una dois pontos da circunferência e não passe pelo centro, né? Mesmo que ele não passe pelo centro, ele é conhecido como corda, né? Então aqui está um exemplo, ó, ligou duas extremidades, é corda. E o diâmetro, ele é uma corda também, ele é uma corda especial, o nosso diâmetro, ok? Vamos continuar aqui com o que nós temos. Ó, o diâmetro, ele é R mais R aqui, ó, raio mais raio formam um diâmetro, ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Ó, um exemplo aqui bem prático e interessante. Ó, determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 50 centímetros. Ó, o que nós temos é que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, né? Ou seja, se nós substituirmos aqui, ó, o 50, o D pelo 50 aqui, ó, né? Tem o D aqui, eu estou substituindo pelo 50, igual a 2R. Logo, nós vamos ter aqui R igual a 50 dividido por 2, ou seja, 25 centímetros. Ou seja, o raio de uma circunferência que possui um diâmetro igual a 50 é igual a 25. Em outras palavras, o raio ele é a metade do diâmetro, né? Então, o raio aqui é só a metade. Como também podemos dizer que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Então, vamos para frente, vamos ver o que é que vem aqui agora. Vamos pensar aqui agora na questão do perímetro da circunferência. O que é o perímetro? Vamos calcular ali o contorno, quanto é que dá o comprimento, né? Isso, o perímetro. Ó, o perímetro da circunferência também chamado de comprimento da circunferência. Será sempre representado pela letra C. O matemático, físico e filósofo grego Arquimedes, em um dos seus estudos, percebeu que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro D sempre resultava em um mesmo número. Essa constante foi chamada de π e denotada pelo símbolo π. Essa é uma letrinha grega, né? Ó, π. É bem conhecido também. Então, imagine aqui a gente o seguinte, ó. Se eu tenho aqui uma circunferência e eu quero ver qual é o comprimento desse contorno aqui, ó, dessa circunferência, qual seria o comprimento, né? Então, se a gente fizesse um corte aqui
e colocasse esse ponto A e esse ponto B aqui a uma certa distância, tipo esticando esse negócio como se fosse uma corda ao redor da circunferência, esticasse formando uma reta, então a gente teria dessa forma a razão, né, do comprimento. Então o que foi que Arquimedes fez? Toda vez que ele pegava qualquer circunferência e media a circunferência, ele esticava aqui, ó, e o diâmetro, quando ele dividia, dava sempre essa constante π. Então dava sempre o valor de π, diâmetro. Sabendo que o diâmetro é 2r, então também poderemos escrever da seguinte forma, né? A gente também pode escrever aqui dizendo que a circunferência, o comprimento da circunferência é π 2r, ou seja, 2πr, que é bem conhecida essa formazinha para calcular o comprimento da nossa circunferência. Voltando aqui ao valor de π, ó, o valor de π pertence aos números irracionais, a gente já viu alguma coisa sobre números irracionais. Para a maioria dos cálculos simples é comum aproximar para 3,14. Se a gente for ver aí a questão do valor de π, ele tem infinitas casas decimais para cá. Ele não, né? Então, dependendo de uma calculadora, ele calcula até 9 casas decimais, outros calculam 50 casas, mais casas. Mas para nossos estudos, basta nós aproximarmos para 3,14, ok? Exemplo, determinar o comprimento de uma circunferência cujo raio, né, 30 centímetros, né? Então, de raio 30. Então, está aqui a nossa circunferência e ele quer determinar o comprimento, essa parte aqui, ó, da nossa circunferência. Então, vamos ver aqui, ó. Substituindo aqui na fórmula, o que é que nós temos? Ó? C é igual a 2πr. C é igual a 3,14 vezes 30. Multiplicando aqui 2 vezes 3,14, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Lembrando, ó, se aqui nós temos duas casas decimais, temos que colocar duas aqui também. Então, nós ficamos aqui com comprimento igual a 6,28 vezes 30, que é o raio. Multiplicando por 30, ó, baixamos o zero aqui. 3 vezes 8, 24. Vai um 2 para cá, né? 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 2, 6. 6 e 2, 8. E 3 vezes 6, 18. Fazemos a mesma coisa. Ó. Temos duas casas decimal aqui. Contamos duas casas aqui. E colocamos também. Então, vai dar o comprimento de 188,40 centímetros, que a gente pode utilizar com esse zero ou deixar sem o zero também, né? 188,4 centímetros, ok? Então, tá aí o nosso exemplo, pode usar assim ou assim, com o zero ou sem o zero, nenhum dos dois está errado, estão os dois corretos, ok? E aí agora vamos para círculo. Muitas pessoas confundem o círculo com a circunferência. O que é que temos como definição de círculo? A definição de círculo é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Então, ó, essa parte de vermelho aqui, ó. Então, a circunferência é azul, essa que está ao redor. E o círculo é a interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade, né, a borda, que fica aqui por fora. E o círculo é toda essa região delimitada por essa extremidade, ou seja, a parte de dentro aqui dessa circunferência. Então, isso é o círculo. Quem são os elementos do círculo? Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. E isto é, ele também apresenta raio, diâmetro e corda. Então, é a mesma coisa, né? Mesmo sendo o círculo, a circunferência, vai apresentar esses mesmos elementos, raio, corda e diâmetro. Ok? A área do círculo. Com a circunferência, a gente calcula o comprimento da circunferência. E aqui a gente calcula a área do círculo, né? Que é a parte de dentro da circunferência. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Considere um círculo de raio R. Ó. A área do círculo é dada por área igual a πr ao quadrado. Vamos a um exemplo de área. Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine sua área. A primeira coisa que vamos fazer aqui, ó, é substituir o valor do raio na fórmula. Temos que A
é igual a πr ao quadrado. O valor de π a gente sabe que a gente vai estar utilizando sempre o 3,14, né, de forma mais simplificada. Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, ó, é 5 vezes 5, 25. Então, nós temos aqui, ó, 3,14 vezes 25. Multiplicando aqui os dois, ó, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Somando aqui os dois, 0. 8 e 7, 15. Vai 1 para aqui, ó. 1 e 5, 6. 6 e 2, 8. 6 mais 1, 7. Temos aqui 7.850. Como nós temos duas casas decimal aqui, ó, temos que colocar duas aqui também. Então, o resultado aqui, ó, como eu falei na aula anterior, pode ter o zero ou sem o zero. 78,5 é a área desse círculo aqui, ok? Vamos para para as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Quando uma reta e uma circunferência são definidas sobre um mesmo plano, podemos analisar as posições que cada um ocupa em relação à outra. Primeiro caso, reta externa à circunferência, é aquela reta que fica fora. Então, ó, quando a reta e a circunferência não possuem nenhum ponto sequer em comum, dizemos que uma reta é externa à circunferência. Então, aqui está a reta, ó, externa, forazinha aqui o exemplo. Reta tangente à circunferência. A tangente, ó, quando a reta e a circunferência possuem apenas um ponto em comum, dizemos que uma reta é tangente à circunferência. Observe que ela trisca aqui no único ponto P aqui, ó. Tá vendo? Ela trisca aqui nesse ponto aqui. E a reta secante da circunferência é quando a reta e a circunferência possuem dois pontos em comum. Dizemos que uma reta é secante à circunferência, ó. Ela cruza em dois pontos diferentes na circunferência. Então, seria a nossa reta secante, ok? Ela pode ser uma reta externa, tangente ou secante. Olha um exemplo aqui, que caiu até em essas provas de SAEP, né? Então, veja só, na figura, os segmentos MN e RS e as retas A e B recebem, respectivamente, os nomes. Então, observe. Nós já vimos aí atrás a questão aqui, ó, dos elementos. Aqui é o problema, né? Essa questão aqui já é a solução. Então, nós temos, ó, raio. O raio é do centro. O raio da circunferência é o segmento que une o centro a uma das extremidades. Então, aqui nós não temos raio. Então, a gente já descarta aqui tanto a letra A como a letra B. Não pode ser raio, né? A gente não pode começar ela com raio. Diâmetro. Olha, nós temos aqui, ó, que o diâmetro é o que liga aqui, ó, o centro, duas extremidades e o centro. Então, essa RS é diâmetro, respectivamente, diâmetro. E MN é corda, então corda e diâmetro. Então, pode ser tanto a letra B como a letra C ou a letra D. Continuando a nossa análise, já sabemos aqui que esses dois aqui não pode ser, nem A e nem B. Vamos ver aqui, reta tangente à circunferência, porque ou ele vai ser tangente ou secante. Como acabamos de ver atrás, quando a reta e a circunferência possuem apenas um ponto em comum, dizemos que é uma reta tangente à circunferência. Então, quem é a reta tangente aqui é a reta B. E a corda, a secante aqui, ó, quando a reta e a circunferência possuem dois pontos em comum, dizemos que a reta é secante à circunferência. Portanto, vendo aqui o desenho, ó, como aquele corta em dois pontos aqui é secante, vem primeiro e depois vem a tangente. Então, a resposta certa, a letra C, está descartada. E aí nós temos o seguinte, ó. Primeiro aqui o segmento MN é uma corda. O segundo é um diâmetro. A reta A é uma secante, né? Secante. E a reta B é a tangente. Ou seja, nossa resposta certa é a letra D. É a nossa resposta correta. Ok? Muito fácil, né? Vamos a outro exemplo aqui. Peguei um outro exemplo também que caiu no SAEP, aqui de Pernambuco. Olha que questão fácil, né? Às vezes o aluno erra. Quando vem uma questão dessa, começa a se assustar. Ai, como é grande, tem muita letra, circunferência, reta, ângulo reto.
mas aí é só a gente analisar e vamos perceber que não tem nada de difícil. Observe. Observe os segmentos destacados na circunferência abaixo. Observamos, se assustamos um pouco e vamos ver o que é que pede. Qual desses segmentos corresponde ao diâmetro dessa circunferência? O que é diâmetro? Diâmetro é o segmento de reta que une duas extremidades da circunferência que passa pelo ponto C. Então, qual desses daqui vai passar? Tem, duas extremidades. Nós só temos aqui, MR, mas não passa pelo centro. E temos aqui, como eu quero o diâmetro, eu tenho que o diâmetro é essa parte aqui do meio. Onde vai estar aqui essa retazinha, igualzinha aqui, passando pelo centro. Então, vai ser o ponto P e o ponto S. Resposta correta é a letra B. Moleza, né? E agora, para terminar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aí duas frases do matemático, físico e filósofo grego Arquimedes, né, que em um dos seus estudos percebeu aí esse número maravilhoso, que é o valor de π, essa constante na matemática. Às vezes, não acertamos com medo de errar e erramos com medo de acertar. Uma frase que eu achei muito bacana de Arquimedes. Eu estaria até colocando algo a mais sobre a história de Arquimedes, se você quiser pesquisar. Só que a biografia dele é muito extensa e eu ia ficar muito longa a aula, então não coloquei nada sobre Arquimedes. Mas se vocês puderem dar uma pesquisadinha na internet, é interessante conhecer um pouco da história dos nossos matemáticos. Brincar é uma condição fundamental para sermos sérios. É outra frase aí do nosso matemático, físico, filósofo, o pessoal era tudo naquela época, né? Então, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.